Salve Maria, boa noite. Com chuva ou com sol, de noite ou de dia, estamos aqui fazendo mais um vídeo, tentando fazer algum bem pela internet. Volto a convidar os senhores e as senhoras. Venham participar do grupo de orações. Tão fácil. É só mandar um e-mail para a capitania dizendo: quero participar do grupo de orações da capitania. Vão ser muito bem recebidos. Olha, hoje somos em torno de 1.700 pessoas já, espalhadas de norte a sul do Brasil, de leste a oeste. Em todos os estados temos pessoal da capitania. São 1.700 Ave-Marias e 1.700 Santos Anjos rezados diariamente por você. O maior grupo de orações que eu conheço. Só tem benefício. Hoje eu vou trazer uma história de muita importância. Tenho certeza que todos vão gostar. Esta história é muito interessante. Depois eu faço algumas considerações no final. Todo mundo sabe que as catedrais medievais, elas tinham esculturas, né? Eram esculpidas por dentro e por fora. Por isso que elas eram chamadas de Bíblia dos pobres, porque as pessoas muitas vezes não sabiam ler nem escrever, e através dessas esculturas, né, as pessoas aprendiam muitas histórias bíblicas, né, muitas histórias religiosas, né. E, por exemplo, uma dessas catedrais antigas é a Catedral de Notre Dame. Essa Catedral de Notre Dame tem esculturas por fora e por dentro. Na lateral dela, do lado de fora, tem esta imagem aqui que eu vou mostrar para os senhores já. Esta imagem aqui. Ela tem três hierarquias de imagens, né? Uma mais na ponta, outra no meio e outra embaixo. Essa é do lado de fora da catedral. Eu vou contar hoje a história destas figuras que estão esculpidas no meio. Pode reparar que são quatro figuras diferentes no meio, né? Parece três, mas são quatro. E contam a história de uma pessoa muito famosa e que uma das mais famosas na literatura medieval, chamado Milagre de Teófilo. Bom, o que aconteceu? Teófilo era um padre que vivia numa igreja na Sicília, na Itália, e ele assessorava o bispo local, dando para ele todas as coisas que ele precisava. E ele era tão bom que todos gostavam de Teófilo, mas todos. Não tinha uma pessoa que não gostava de Teófilo, porque ele era uma pessoa muito boa, sorridente, tratava bem todo mundo e fazia o bem para muita gente. Bom, esse Teófilo teve uma surpresa num determinado dia. O bispo veio a morrer. E o comentário era geral. Quem é que vai substituir o bispo? Quem é que vai substituir o bispo? Certamente vai ser Teófilo. Certamente. E até Teófilo acreditava nisso. Mas não aconteceu isso. Resolveram escolher um outro bispo, e um outro bispo assumiu o lugar do bispo anterior. E o que acontece? Nem todo mundo é igual, né? Esse novo bispo, ele olhava meio assim com desconfiança o Teófilo. Ele não gostava muito do Teófilo, então ele afastou Teófilo das suas funções. E com isso Teófilo ficou muito abatido. E ele amava o que ele fazia, ele acabou chorando, mas chorando copiosamente, todos os dias ele chorava, uma amargura muito grande por ter perdido o cargo que ele usava na igreja. E claro que o demônio aproveita todas as oportunidades para tentar a pessoa. E ele ficava cochichando no ouvido do Teófilo: olha, o bispo te recusou, o bispo te mandou você ir embora da igreja, o bispo tirou suas funções, você era tão bom, por que aconteceu isso?
olha só que bispo mau, então você precisa se revoltar contra a igreja, se revoltar contra o bispo. Isso atormentava ele. São as tentações que ele tinha. Até que ele ficou tão tentado e tão desgostoso que lá na região tinha um bruxo que atendia muita gente. E ele tinha fama de conseguir tudo aquilo que ele queria. Então Teófilo falou: você quer saber de uma coisa? Eu vou buscar esse bruxo aí para saber se esse bruxo pode me atender também. Aqui está a primeira escultura daquela desenho do lado de fora da catedral. Ele foi procurar o bruxo, está aí. Pode reparar que o demônio está escondido atrás do bruxo, pequenininho. E ele confessou toda a sua vida para o bruxo. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, etc, etc. Eu preciso recuperar meu cargo, eu não aguento mais ficar assim, etc. O bruxo disse para ele: olha, meu senhor, nós não temos outra alternativa senão invocar o demônio. Vamos invocar o demônio e o demônio vai saber o que fazer. Não, mas o demônio não. Como não? Você veio aqui me procurar, que eu sou bruxo. E eu quero lhe atender, mas quem vai fazer isso é o demônio. Ele tem poderes para fazer isso. O Teófilo ficou muito receoso, mas o bruxo, de tanto dar-lhe incentivo, e faça isso, e faça aquilo, etc., que ele falou: tá bom, então pode invocar o bruxo. O bruxo invocou o demônio, e o demônio apareceu para Teófilo. E disse o seguinte: olha, eu posso recuperar o cargo que você perdeu, mas para isso eu preciso de um pacto com você, eu preciso de um documento escrito. Teófilo ficou assustadíssimo, né? Mas a vontade que ele tinha de usar novamente as suas funções na igreja era tão grande que ele se sujeitou a isso. Ele falou: até bem, eu assino, pega o papel, pega o pergaminho aí. E o demônio falou: eu vou ditar. E com gritos, blasfêmias, palavrões, foi ditando a Teófilo tudo que ele havia de escrever naquele pacto, naquele pergaminho. E, no final, ele haveria de assinar com o próprio sangue. E para que tenha validade, olha só, ele teria que selar a assinatura com o anel do bispo que havia falecido, porque era uma autoridade da igreja. Então, para ter valor, ele tinha que selar aquilo. O que continha no pacto? Ele deveria renunciar à fé católica, ele deveria renunciar à igreja, à Santíssima Virgem e ao próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que pacto terrivelmente terrível. Bom, aí ele se ajoelhou diante do demônio, né, como consta aí na imagem, e fez esse pacto com o demônio. Mas é preciso ainda o selo. Então, à noite, o que aconteceu à noite? O bruxo com o Teófilo foram para o cemitério desenterrar o bispo. E lá, com o anel do bispo, selaram a assinatura de sangue do Teófilo. Diante disso, o bruxo rapidamente enrolou o pergaminho, enfiou debaixo do braço e saíram fora do cemitério. E não devolveu mais o pacto para o Teófilo, queria entregá-lo para o demônio. Depois de 3 dias, o que aconteceu? O bispo que havia assumido a igreja se arrependeu de ter mandado o Teófilo embora, misteriosamente, né? Aí ele resolveu chamar Teófilo. Teófilo, eu fiquei sabendo que você ficou muito desgostoso comigo, que você anda chorando pelas ruas, amargurado, que eu te demiti aqui da igreja. Então, eu quero recompensar você pelo desgosto que você teve, e você vai voltar na igreja. Mal sabia o bispo que isso era a ação do demônio. Aí ele reassumiu Teófilo na igreja novamente. Foi uma alegria geral, o povo ficava em festa, começaram a cumprimentar Teófilo, e Teófilo, então, totalmente alegre e festivo, porque havia recuperado suas funções na igreja. A troco de quê? Vendeu sua alma para o demônio. Mas o demônio nunca dá o que promete inteiramente. Passado o tempo, Teófilo acabou ficando doente. E doente muito grave. Ficou até com medo de vir a morrer. Bom,
que acontece? Ele pensava, eu tinha uma preocupação de ocupar minha função novamente na igreja. Agora eu tenho outra preocupação. Se eu morrer, eu vou para o inferno. O demônio vai vir me buscar aqui, porque eu assinei um pacto com o demônio. Renunciando à igreja, renunciando a Jesus Cristo, certamente eu vou para o inferno direto. E começou a chorar amargamente novamente. Chorou, não tinha mais sossego. Porque e cada vez que ele chorava, ele piorava mais ainda na sua enfermidade. Aí ele foi se ajoelhar diante da Santíssima Virgem, pedindo para que a Santíssima Virgem o perdoasse. Ó minha patrona, ó minha Santa Virgem, perdoai-me do mal que eu fiz. Ninguém nunca ouviu dizer que vós recusastes algum pedido de arrependimento, e eu estou arrependido do que eu fiz. Salvai-me, perdoai-me. De tanto ele ficou rezando muito tempo. De tanto ele rezar, Nossa Senhora acabou aparecendo para ele. E disse para ele, Teófilo, você teve coragem de me renunciar, de renunciar ao meu filho, renunciar à igreja santa, assistida pelo Espírito Santo. Como pôde fazer isso? A troco de quê? E Teófilo chorava, pedia perdão. Aí Nossa Senhora, como ela é mãe, falou, você vai se confessar com o bispo desse mal que você fez e eu, por mim, vou te perdoar. Aí ele disse assim, minha mãe, eu assinei um pacto com o demônio e esse pacto está com ele lá no fundo do inferno. Na hora da minha morte, ele vai exigir a minha alma, porque ele tem comprovadamente o documento entregando a minha alma para ele. E assinado com o selo do bispo. Eu não vou ficar tranquilo enquanto ele tiver esse documento. Aí Nossa Senhora, como é mãe, disse assim, olha, eu mesmo vou buscar esse documento no fundo do inferno. Aí Teófilo ficou espantado com essa notícia de Nossa Senhora. E durante 3 dias Nossa Senhora sumiu e ela foi lá no fundo do inferno. Aí essa imagem está ela com a espada, obrigando o demônio a entregar o pacto para ela, e Teófilo do outro lado rezando. Passados 3 dias, Nossa Senhora apareceu com o pacto. O demônio entregou para ela. Aí ela entregou para Teófilo e disse assim, Teófilo, vai lá na igreja, confessa-se com o bispo, conta todos os seus pecados e entrega esse pacto para ele. Foi o que Teófilo fez. Teófilo foi na igreja, né, e chamou o bispo, disse que queria se confessar, se confessou, mostrou o pacto para o bispo, contou todo o ocorrido milagroso, a milagrosa aparição de Nossa Senhora. O bispo deu-lhe absolvição. Naquela época, a Idade Média era forrada de milagres, né? Deu-lhe absolvição e queimou o pacto. Fez uma fogueira e queimou o pacto na fogueira, no fogo, para que não mais tivesse valor. Passado 3 dias, já com a consciência tranquila e em paz, Teófilo veio a falecer. Morreu. Ele morreu, mas pelo menos morreu com a consciência tranquila. Essa história, que é uma história medieval muito bonita, o milagre de Teófilo, se repete durante a história. Nós sabemos hoje em dia quantas pessoas se vendem para o demônio. A troco de quê? A troco de dinheiro, prestígio e fama. Eu já tenho dito isso nas minhas outras reuniões e venho mostrando isso. E a pessoa age isso secretamente. O senhor já viu alguém na rua sair correndo na rua? Eu fiz um pacto com o diabo, eu fiz um pacto com o demônio. Eu já vi alguém falando isso? Claro que não. É tudo segredo, é tudo secreto. As pessoas procuram o demônio, entregam anos da sua vida para ele, e o demônio fala assim, eu vou te dar dinheiro, vou te dar prestígio, vou te dar riqueza. Só que você vai viver até 50 anos, por exemplo, não é um exemplo que eu estou dando. O resto dos seus anos são meus. E as pessoas vendem os anos de sua vida para o demônio. A gente vê uma pessoa, de repente, estava andando na rua, e muito rica, e etc. Não se sabe de onde veio a riqueza dela, de repente morre. Não se sabe por que morreu.
Mas sempre tem um motivo, né, para a morte, né? Morreu, mas ela fez um pacto e entregou sua alma para o demônio. A troco de quê? Dinheiro, prestígio e fama. Meus senhores, eu peço para os senhores, rezem muito. Não percam a esperança em São Miguel Arcanjo, em Nossa Senhora, e vamos sempre ter fé e sempre rezar. E mais uma vez, entrem para a capitania. Venham participar do grupo de orações. São 1.700 pessoas rezando pelo Senhor diariamente. Coisa muito boa. Espero os senhores na capitania. Mande um e-mail para nós. Salve Maria, que Nossa Senhora abençoe a todos. Nos cum prolepia benedicat Virgo Maria.